Olá pessoal, meu nome é Alexandre Amorim, sou especialista em geoprocessamento moderno. Estou trazendo hoje para vocês um assunto bem interessante, que é sobre o GeoParquet e comparando a manipulação desse formato espacial com outros formatos, como GeoPackage, GeoFlatBuffer, FlatGeoBuff, em outros formatos de dados tipo file. Vamos fazer essa comparação. Antes de qualquer coisa, já curta aí o nosso canal para ajudar aí a gente está trazendo novos conteúdos sobre geoprocessamento moderno para vocês. Esse artigo é o artigo do Chris Holmes, que foi publicado no Medium no dia 15 de agosto de 2023. Mas como assim você vai falar sobre um artigo que foi publicado há quase 2 anos atrás? Sim, porque pouquíssimas pessoas sabem o que é o formato GeoParquet, que ele é focado justamente nessa parte de analytics, vamos dizer assim. E é bem interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse formato ele tem grande capacidade de estar fazendo streaming dos dados na nuvem e por isso temos que estar de olho nele, que é um formato bem interessante. Como a gente pode ver aqui, esse artigo aqui ele está publicado em inglês, então para facilitar aqui a nossa vida, nós vamos aqui traduzir para português do Chrome e não é a melhor tradução do mundo, mas ela é honesta, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que ele tem aqui, que ele vai trazer aqui para a gente, o Chris Holmes, a respeito do desempenho do GeoParquet, comparando ele com a manipulação desses dados espaciais com outros formatos de dados. Então, num post anterior, ele mencionou, né, que ele lançou o primeiro projeto Python de código aberto, depois, numa próxima publicação, eu vou voltar nesse tema. É interessante dizer que vou trazer uma série de artigos, eu não tenho como chegar a simplesmente falar da última versão que tem no GeoParquet, a versão mais recente, sem a gente trazer aqui para vocês, aqui no canal, a informação do que foi que aconteceu, como é que foi a evolução dessas informações e dos testes de performance da utilização do GeoParquet. Bom, ele disse que ele está super orgulhoso dele, né, dessa aplicação que ele fez, né? Ele não está super orgulhoso, né? Pelo menos ainda, pois está longe do que imagino que poderia ser. Ele disse que é uma mistura estranha de uma ferramenta muito específica para formatar melhor o conjunto de dados do Google Open Buildings, misturada com experimentos de benchmark para diferentes maneiras de formatar esses dados. Para quem não conhece, o Google Open Buildings é a planta baixa das construções que o Google disponibilizou faz pouco tempo para todo o planeta. Quer dizer, pouco tempo assim, tem uns aninhos aí, mas é interessante trabalhar com ele porque o volume de dados é gigantesco, tá? Então vamos lá. Também é uma mistura estranha de uma ferramenta muito específica para formatar melhor o conjunto de dados do Google Open Buildings, misturado com experimentos de benchmark para diferentes maneiras de formatar esses dados. Mas foi bom realmente lançá-lo e foi incrível obter ajuda imediatamente na embalagem. Embalagem, olha a tradução, hein? Eu queria usar este post para compartilhar alguns resultados interessantes trabalhando com diferentes ferramentas e formatos. Como nota, ele diz que as comparações a seguir não devem ser consideradas um benchmark verdadeiro, é apenas um relato, mas bem interessante, de experimentos que fiz no meu laptop e ele testa apenas a escrita nos formatos, não a leitura deles. Então é a manipulação dos dados, não é só a leitura. Mas qualquer um é bem-vindo para usar os mesmos comandos que ele utilizou e o código está aberto, tá? Algum dia espero fazer uma ferramenta de comparação de desempenho mais dedicada, então isso a gente vai ver mais no futuro. A principal biblioteca que faz é traduzir os CSVs, que são os arquivos separados por vírgulas do Google Open Buildings, que está disponível para diversos formatos. Para essa etapa, eu apenas uso a mesma estrutura S2 que o Google tinha, para que eles estejam em formatos mais rápidos e melhores para fazer mais. O FlatGeoBuff, que é um formato que eu não conhecia, mas aparentemente ele está aí, é ideal para fazer o PM Tiles, com Tippecanoe, que é outra ferramenta, devido ao seu índice espacial. E GeoParquet, que é compacto e rápido, são os principais formatos que foi explorado. Inicialmente, ele utilizou o GeoPandas para um conjunto de dados do Google Open Buildings versão 2, hoje está disponível a versão 3 já, tendo ouvido coisas ótimas sobre ele depois que o ChatGPT o sugeriu. Então, tem um outro post que ele conta essa historinha, falando que o ChatGPT sugeriu ele para utilizar outra ferramenta. Normalmente eu apenas usaria o Ogro to Ogro, sim, OGR to OGR, lá na gringa eles chamam de Ogro to Ogro.
mas queria dividir todos os polígonos em polígonos únicos e não sabia como fazer isso, ou seja, de multipólígono para polígono. Eu também queria remover colunas de latitude e longitude, e foi legal como isso é fácil com o GeoPandas. Durante o processamento dos dados, fiquei curioso sobre as diferenças de desempenho entre vários formatos de arquivos. Comecei com esse arquivo CSV, um arquivo CSV de 498 megabytes, e demorou 1 minuto e 46,8 segundos com o FlatGeoBuff e 11,3 segundos com o GeoParquet. Então decidi testar com a saída do shapefile do GeoPackage caso o FlatGeoBuff seja lento. Então aqui nós temos o tempo de processamento que foi feito para fazer essa manipulação de dados, convertendo os dados de multipóligon para polígon. O que acontece? Quando tem um dado multipóligon, eu tenho duas feições em apenas um registro. O que ele está fazendo é que ele está quebrando isso daí, já que eles não são contínuos, e você em um registro ele vai expandir para dois registros diferentes. Então aqui é o tempo de processamento que foi utilizado, utilizando Panda, utilizando esses diversos formatos. Então estou usando a mesma biblioteca para formatos diferentes. FlatGeoBuff, GeoPackage, GeoParquet e o Shapefile. Então, como a gente pode ver aqui, essa manipulação dos dados do GeoParquet, ele foi utilizando o Pandas, ele foi bem menor. Não, o FlatGeoBuff é mais rápido que ambos, com o GeoPackage levando 1 minuto e 40 segundos e o Shapefile 1 minuto e 42,3 segundos. Então é isso que nós temos. Tamanho do arquivo. Outra coisa interessante foi o tamanho dos arquivos resultantes quando você fez essa manipulação desses dados. Então vamos lá. O GeoParquet é o menor deles, em segundo lugar, né? O menor deles, em segundo lugar é o GeoPackage, depois o FlatGeoBuff e o Shapefile em último lugar em tamanho de arquivo. GeoPackage, Shapefile e FlatGeoBuff podem não ser muito menores que o CSV em termos de tamanho de arquivo, mas seus índices espaciais melhoraram o desempenho na maioria dos casos de uso. Você também pode arrastar e soltar na maioria dos sistemas de geoprocessamento, enquanto o CSV geralmente precisa de alguma intervenção. O gráfico acima destaca outro grande benefício do GeoParquet, ele é substancialmente menor do que outras opções. O motivo da diferença é que o GeoParquet é compactado por padrão. Se você compactar os outros formatos, eles terão quase o mesmo tamanho do Parquet. Mas normalmente você tem que descompactar os arquivos para realmente trabalhar com eles. Claro que o Even Roald, eu não sei que diabo é isso, mudou o cálculo com o Solzip, que permite compactar formatos tradicionais, mas ainda lê-los com GDAL-GR, com a biblioteca de leitura e gravação. Mas com Parquet é muito bom se você não precisa pensar sobre isso. A compactação simplesmente acontece se você obtém arquivos muito menores por padrão. Note que não incluí o GeoJSON, pois não acho que seja apropriado para este caso de uso. Eu adoro o GeoJSON e é um dos meus formatos favoritos, mas seu ponto forte é o intercâmbio na web. Não armazenamento de arquivos grandes e a conversão de formatos. Mas para os interessados, a versão GeoJSON tem 807 megabytes. Então vamos voltar aqui. O tamanho bem maior que, por exemplo, que o Shapefile. E é de se esperar porque o GeoJSON é um formato não estruturado. Opções de compressão de Parquet. Ainda mais legal. Com o Parquet você pode selecionar diferentes tipos de compressão. A compressão padrão para a maioria das ferramentas é o Snap, o que tenho certeza de que significa que ela otimiza a velocidade de compressão / descompressão em relação ao tamanho absoluto. Então fiquei curioso para explorar algumas das compensações. Então aqui tem o tempo. O tempo que você trabalha para fazer esse processamento desses dados, utilizando esses dados comprimidos. O Snap, o Brot e o gzip. O arquivo CSV original, obviamente, era obviamente menor para esse teste, mas é bem legal que você possa deixar o tamanho 30% menor, embora demore um pouco mais. A única grande ressalva aqui é que nem todas as ferramentas de Parquet no sistema geoespacial suportam todas as opções de compressão. DuckDB, por exemplo, não suporta o Brotli para entrada ou saída, enquanto o GDAL-GR suporta, mas depende de qual compressão a biblioteca Arrow vinculada foi compilada. Então eu não recomendaria usar o Brotli ainda.
Mas é ótimo ver que a inovação convencional em compressão incorporada diretamente no formato e que todas as operações são feitas nos dados compactados. PatoDB. PatoDB. O Google Chrome traduziu DuckDB como PatoDB. Para processar a versão 3 dos dados do Google Buildings, eu queria também tentar usar o DuckDB diretamente como mecanismo de processamento, já que a V2, os arquivos grandes realmente pressionavam a memória da minha máquina e eu suspeitava que o DuckDB poderia ter um desempenho melhor. Então peguei os mesmos arquivos e construí as mesmas etapas de processamento. Quais são elas? Carregar o CSV, arquivo texto, remover colunas de latitude e longitude e dividir os multipólogos. Mas no DuckDB puro. Tá? Não está lendo direto usando o DuckDB para ler o GeoParquet. E os resultados foram bem interessantes. Então, usando o DuckDB e nos 3 formatos, aqui nós tivemos as respostas. Então, aqui a gente vê claramente que utilizando o DuckDB e o Pandas para fazer o mesmo processamento, ele perde muita performance no DuckDB com o GeoPackage, que é de se esperar. Então, eu estou lá usando o DuckDB e eu estou lendo lá direto lá no GeoPackage. Está usando a biblioteca do DuckDB para fazer isso, não lá dentro do banco. Então, mas você vê que comparando com o Pandas é muito diferente. Se bem que o dado do Parquet usando o Pandas e o DuckDB, ele é muito próximo. Uau! O GeoPackage no DuckDB é super lento, mas todo o resto é substancialmente mais rápido. Suspeito que haja algum tipo de bug, mas é um bug consistente com qualquer saída GeoPackage do DuckDB. Remover o GeoPackage da mistura esclarece essa comparação. Né? Porque só para ver aqui, ó, o Pandas aqui, a diferença dele aqui, ó, um tempo de 100 para aqui, se a gente for ver aqui o outro, né? Porque o DuckDB estava, né, ó, 100 agora, então normalizou, tirou esse cara aqui da jogada. A gente foi lá para cima, a gente consegue ver agora a diferença entre esses dois caras aqui, que é o Parquet no DuckDB e o Parquet no Pandas. E realmente, no DuckDB ele é um pouquinho mais rápido que o Pandas, realmente não fez muita diferença não. Então, vamos lá. Então a velocidade do DuckDB comparada ao Pandas para FlatGeoBuff Shapefile é bem impressionante. Então vou botar aqui. E é um pouco mais rápida para Parquet. Uma observação é que essas comparações não são muito justas, já que nenhuma das saídas do DuckDB está realmente correta. A saída do Parquet não é um GeoParquet válido, já que não tem os metadados adequados, mas é um arquivo Parquet compatível. Que é o quê? Que é um WKB, o Well Known Binary, em latitude e longitude com a coluna chamada Geometry. Então, o incrível GeoParquet é capaz de converter. O que quer dizer aqui? Planetário GeoParquet. Ok. Para esse arquivo em particular, a conversão adiciona 3,64 segundos, então mesmo com a conversão, ele ainda é mais rápido que o Pandas. E o DuckDB deve suportar a saída nativa do GeoParquet em algum momento. Escrever os metadados adequados não deve adicionar nenhuma sobrecarga de desempenho, então os tempos de manchete serão reais no futuro. Os tempos de manchete. Vai entender o que ele quer dizer com isso daqui. A saída FlatGeoBuff Shapefile do DuckDB também precisa de ajuste. A saída não tem informações de projeção nelas. Opa, alerta aí. Tá? Esse é um outro que eu presumo que será corrigido em breve. Estamos falando de 2023, tá? Enquanto isso, você pode fazer um ogro to ogro etapa de pós-processamento ou adicioná-lo na hora quando você o abrir no QGIS. Ele tende a adivinhar certo, exibir, só tem um pequeno ponto de interrogação para a camada e você pode escolher a projeção correta, como vocês já estão acostumados a trabalhar. Guedal OGR na mistura. Também fica curioso sobre como o ogro to ogro compara, já que o DuckDB eu uso por baixo dos panos para todo o seu suporte formato, exceto para Parquet. Eu apenas o chamei de subprocesso, uma interação futura poderia comparar, chamando as ligações do Python ou usando Fiona. Não perdi tempo para descobrir como poderia dividir multipolígonos com o processo ogro to ogro puro e estava principalmente interessado apenas em tempos de comparação brutos. Então, olhando aqui, usando a biblioteca do DuckDB para fazer esse processamento, ogro to ogro e pandas, e a gente tem essas diferenças. Então, para quem está se questionando aí de manipulação de dados geométricos utilizando o DuckDB, o ogro to ogro e o pandas, nós temos essa resposta aqui. E você vê que o GeoPackage ele apanha um pouco mesmo para
fazer isso mesmo utilizando o GroToOgro. E nesse caso aqui no DuckDB ele tirou da jogada aqui o GeoParquet mesmo, o GeoPackage, para não ficar distorcendo as informações, né? Porque não existe nada, nenhum dado aqui não. Então, DuckDB e OGR acabam sendo bem comparáveis. Ok. É isso que nós estamos vendo aqui, os dois bem comparáveis. Já que o DuckDB usa OGR por baixo dos panos. E o DuckDB é pouco mais lento para GeoPackage e GeoFlatBuck, que faz sentido, já que ele está fazendo um pouco a mais. DuckDB é um pouco mais lento para GeoPackage e FlatGeoBuck. A saída pura do parquet do DuckDB é mais rápida, já que não está usando o GroToOgro. Ok. Mas, o DuckDB, para estar lendo esses outros formatos aí, ele está usando o GroToOgro para trabalhar com FlatGeoBuff, GeoPackage e o Shapefile. Mas o parquet, o DuckDB lê o parquet diretamente, por isso que ele é mais rápido, porque não está usando o GR. Beleza. Mas com apontado acima, agora ele precisa de uma rápida etapa de pós-processamento de GeoParquet, que o leva a 9,61 segundos para uma saída de GeoParquet totalmente válida. Desempenho de diferentes tamanhos de arquivos. A outra questão que investiguei um pouco é se o tamanho do arquivo afeta muito o desempenho relativo. Então eu tentei com um arquivo de 5 GB, um arquivo de 101 MB e um arquivo de 20 MB e um arquivo de 1,1 MB. E aqui nós temos os resultados. Os resultados para... Então vamos lá. Vamos ver aqui. 103 buildings, 5 GB, 219 buildings, 101 megas, 20 megas e 1 mega. E aqui é o tempo de processamento. Mas aí a gente começa a fazer a comparação entre eles para você ver, ok, que fica muito diferente realmente o arquivo menor aqui de 1 mega em comparação ao GeoPackage e o Shapefile. Teve uma relação inversa aqui. Tudo isso feito com o GroToOgro, já que ele deu os resultados mais consistentes. O desempenho relativo foi bem comparável, exceto no menor, onde o FlatGeoBuff supera o GeoPackage. E o Shapefile leva um golpe de desempenho, mas esses tempos são todos subsegundos, então a diferença vai fazer nenhuma diferença. Também tentei comparar todos os 4 arquivos, todos os 4 no maior arquivo CSV que havia, com 21 GB. Você pode notar que o Shapefile não é uma opção. Shapefile não é uma opção, obviamente, porque ele falhou completamente, destacando o motivo pelo qual a site se incentivando você a mudar para o Shapefile. O Shapefile simplesmente não aguenta. Qual é o tamanho do arquivo? 21 GB. O Shapefile não aguenta nem 2, nem 4 GB direito. Não, ele não aguenta 2 GB, nem 4. Em alguns formatos com 4. Mas nesse caso ele foi totalmente posto de fora. E de novo, né? O Shapefile, por isso que o Shapefile ficou fora. Primeiro, recebi aviso que acontecia toda vez que eu fazia a saída do Shapefile, os nomes das colunas eram truncados, já que o Shapefile não conseguia lidar com mais de 10 caracteres em seus nomes de campo. Então, com arquivos maiores, eu recebia vários avisos sobre o tamanho de arquivo de 2 GB, viu? Falei. Mas com aqueles com mais de 10 GB ou algo assim, ele falhava completamente, atingindo o tamanho máximo de arquivo de 4 GB. Então, o Shapefile não é um bom formato para trabalhar com grande quantidade de dados. Eu tendo a evitar o Shapefile, porque o GeoPackage é melhor em quase todos os aspectos e agora é quase tão amplamente suportado. Pelo amor de Deus, esqueça o Shapefile. Trabalhe com o GeoPackage. O desempenho dos outros 3 foi interessante. O Parquet sai ainda mais na frente, processando os 21 GB em menos de 5 minutos e reduzindo seu tamanho para apenas 8,6 GB. Enquanto o FlatGeoBuff levou pouco menos de 1 hora e o GeoPackage levou mais de 2 horas e meia. Então esse aqui é o resultado que nós temos aqui. Experimente você mesmo. Como mencionei acima, você é mais do que bem-vindo para testar sua própria versão de teste. Todo o código que eu usei está nesse link aqui do OpenBuilds. Então você pode ir lá acessar aqui no GitHub, você acessar todas as informações e você pode reproduzir esse mesmo processamento. Você pode simplesmente fazer o pip install o OpenBuilds e em seguida, a partir da linha de comando, você pode executar o OpenBuilds Benchmark Help para ver as opções para colocar. Todas as entradas precisam ser arquivos CSV do Google OpenBuilds baixados no site para você baixar o OpenBuilds. Quero gastar algum tempo refatorando o código de benchmark principal para executá-lo e colocar arquivo de entrada.
e também medir os tempos de leitura, não apenas a duração da escrita. Então, isso, não sei se ele chegou a fazer isso no futuro, não lembro de ver isso daqui, não. Enfim, eles prometem, depois acabam fazendo porque tá em enrola. Conclusão é que, como mencionei na visa acima, lá nas notas, talvez, isso está longe de ser um benchmark rigoroso. É mais uma série de experimentos, então hesito em tirar conclusões absolutas sobre a velocidade de formatos ou processos específicos. Pode haver muitas situações em que eles funcionam mais lentamente, mas para o meu caso de uso específico, no meu laptop Mac, o GeoParquet é consistentemente mais rápido e produz uma saída menor. E o DuckDB provou ser muito promissor em sua velocidade e flexibilidade como um mecanismo de processamento. Uma vez que o DuckDB consiga consertar o conjunto destacado de problemas que ele falou ao longo do texto, ele será uma alternativa realmente atraente no mundo geoespacial, principalmente na parte de Analytics. Meu plano para os próximos meses é usá-lo para mais processamento de dados de edifícios abertos ou Open Buildings, Google Open Buildings, que eu estou querendo traduzir aqui. Concluindo a distribuição nativa da nuvem do versão 3 do Google Open Buildings e também usá-lo para fazer uma distribuição semelhante do Overture. E, idealmente, convencê-los a adotar o GeoParquet, mais particionamento por limites de administração. Pretendo lançar todo o código como código aberto e, se tiver tempo, compararei o DuckDB a abordagens alternativas. Também estou trabalhando em uma ferramenta de linha de comando para consultar e baixar facilmente esses grandes conjuntos de dados de edifícios, que é do Google Open Builders, transformando-os em qualquer formato geoespacial, usando o DuckDB. Resultados iniciais são promissores após alguns ajustes, então espero publicar esse código e a postagem do blog em breve também. Novamente, este artigo foi publicado no dia 15 de agosto de 2023, por isso eu pretendo, explorar outros artigos relacionados ao GeoParquet, aos novos formatos de dados que nós estamos trabalhando. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, até mais.